Exercícios de aprendizagem, questão A4. Uma partícula de 0,4 kg está presa a uma mola de constante elástica 10 newtons por metro e executando o MHS conforme a figura. Sabe-se que ela gasta 0,63 segundo para ir do ponto M ao ponto N, extremos do movimento. Determine A sua amplitude, B, o seu período, C, a intensidade da força elástica que atua sobre a partícula quando ela estiver passando pela posição x igual a mais 10 centímetros, e letra D, a aceleração escalar da partícula no instante em que ela estiver passando, e aí acabou duplicando a figura, mas seria pela posição x igual a 20 centímetros. Tranquilo? Então, vem comigo. Olha só. Primeiro, para determinar a amplitude do movimento, lembra que a amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e os extremos da oscilação. Então, da posição de equilíbrio até o extremo da nossa oscilação, nós temos aqui a nossa amplitude positiva. Do mesmo jeito, da posição de equilíbrio até o extremo da oscilação, aqui nós temos a nossa amplitude negativa, tranquilo? Então, se entre a amplitude negativa, que coincide com o ponto M, e a amplitude positiva, que coincide com o ponto N, nós temos 40 centímetros, a distância da posição de equilíbrio para os extremos da oscilação seria uma distância de 20 centímetros, tranquilo? Então, nessa letra A, você pode responder assim, ó. A amplitude do movimento seria igual a mais ou menos 20 centímetros. Tranquilo? Letra B. Qual o seu período? Fera, do ponto M ao ponto N, ele gastou 0,63 segundo. Só que do ponto M ao ponto N, nós temos meia repetição, metade de uma repetição. Tranquilo? Do ponto M ao ponto N, 0,63 segundo. Do ponto N ao ponto M, mais 0,63 segundo. E nós teremos um período quando esse sistema sair do ponto M e retornar ao ponto M. Então, eu teria 0,63 segundo para ir, ou seja, para o ponto N, 0,63 segundo para voltar. Com isso, o nosso período seria igual a 0,63 mais 0,63, o que me daria aqui 1,26 segundo seria o nosso período. Tranquilo? Letra C. A intensidade da força elástica que atua sobre a partícula quando ela estiver na posição x igual a 10 centímetros. Ora, fera, para calcular a intensidade da força elástica, você precisa utilizar a lei de Hooke. Mas, tá vendo? Qual seria a lei de Hooke? Lembra que o módulo da força elástica é igual ao produto Kx. Só que muito cuidado. Essa deformação precisa aparecer em metro, né? E 10 centímetros seria a mesma coisa que 0,1 metro. Basta você dividir por 100. Com isso, a intensidade da força elástica seria igual à nossa constante elástica, 10 newtons por metro, vezes 0,1, que seria a deformação. Conclusão, a intensidade da força elástica seria de 1 newton. E cuidado, 10 centímetros mais 10 centímetros, a mola estaria esticada, ou seja, deformada para a direita. O sentido da força elástica seria para a esquerda, mas a letra C pede apenas a intensidade. Tranquilo? E letra D, qual seria a aceleração da partícula no instante em que estiver passando pela posição x igual a 20 centímetros? Ora, fera, 20 centímetros seria exatamente na posição N, né? Mais 20 centímetros seria exatamente na posição N.
a força elástica estaria para a esquerda e a aceleração também estaria para a esquerda. Mas nós vimos que, na amplitude, a aceleração do sistema é máxima. E se liga, você não precisa se preocupar com fórmula, né? Nós sabemos que no massa-mola, a força resultante é a própria força elástica, tá? Então, eu tenho que massa vezes a aceleração igual a K vezes X, tranquilo? Então, a nossa aceleração é dada pela relação Kx sobre a massa, tranquilo? Então, eu teria para a constante elástica 10 newtons por metro, para x igual a 20 centímetros, passa a deformação para metro, ficaria 0,2, e a nossa massa em quilograma, 0,4 quilograma. Se você faz a simplificação aqui, ó, divido por 0,2 em cima fica 1, divido por 0,2 embaixo fica 2. Nós temos que a aceleração na posição x igual a 20 centímetros seria uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A intensidade dessa aceleração seria máxima, tranquilo? Mas cuidado, na amplitude positiva, a aceleração ela está orientada para a posição de equilíbrio. Lembra que força e aceleração sempre apresentam a mesma direção e o mesmo sentido, tranquilo? Vamos lá então para a nossa questão A5. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas da questão a seguir. Um pêndulo simples está animado de um movimento harmônico simples. Nos pontos extremos da trajetória, a velocidade da bolinha do pêndulo é... nos extremos da trajetória de um movimento harmônico simples, nós temos a inversão do movimento. Logo, a velocidade vai ser nula. Porém, nos extremos da oscilação, nós vimos que a aceleração ela é máxima. Tranquilo? A energia potencial é... Nós ainda vamos falar sobre energia no movimento harmônico simples. Mas lembra que a energia potencial elástica, a energia potencial, ela está associada à posição. A energia potencial elástica, ela está associada à deformação da mola. Nos extremos da oscilação, a deformação é máxima. Se a deformação é máxima, a energia armazenada pela mola também será máxima. Tranquilo? À medida que a bolinha se aproxima do centro da trajetória, ou seja, da posição de equilíbrio, a velocidade aumenta, pois nós vimos que na posição de equilíbrio a velocidade é máxima. Já que ela se aproxima da posição de equilíbrio, a mola tende a uma deformação igual a zero. Então, a aceleração ela vai diminuindo, né? Então, se a velocidade aumenta, a aceleração diminui com a deformação e a energia potencial também diminui, porque quanto menor for a deformação da mola, menor será a sua energia potencial. Então, vamos ler de novo? Nos extremos da trajetória, ou seja, na amplitude, a velocidade da bolinha do pêndulo é nula. Tranquilo? A aceleração é máxima e a energia potencial é máxima. À medida que a bolinha se aproxima do centro da trajetória, a velocidade aumenta, a sua aceleração diminui e a sua energia potencial diminui. Só um detalhe aqui que eu expliquei essa questão como se fosse um massa-mola. E, na verdade, é um pêndulo simples, né? Então, como eu falei da deformação, nesse caso aqui, você vai associar a energia potencial, a posição seria a altura. Então, na posição de equilíbrio, nós teríamos aqui o nosso nível de referência, né? E na posição de amplitude máxima, eu teria essa altura H. Por isso que nos extremos, a energia potencial também será máxima, né? Eu dei a explicação como se fosse um massa-mola, mas na verdade é um pêndulo simples, mas a ideia seria a mesma. Nos extremos da oscilação de um pêndulo simples, em relação ao nível de referência,
nós teremos a nossa altura máxima, portanto, energia potencial máxima. Tranquilo? Já na posição de equilíbrio, a energia potencial iria para zero, a velocidade seria máxima e a aceleração também zero. Você faz a mesma analogia como se fosse um MHS no sistema massa-mola. Tranquilo? Então, com isso aqui, a alternativa correta seria a letra D de dado, né? Nula, máxima, máxima, aumenta, diminui e diminui. Alternativa correta, letra D, de detonando no seu vestibular. Vamos lá para a nossa questão A6. Uma criança encontra uma mola em repouso pendurada no teto da garagem de sua casa. Resolve, então, prender nesta mola um objeto, sustentando inicialmente com a mão. Então, vamos pegar uma situação aqui, ó. Nós temos a mola presa ao teto. Ela coloca na extremidade dessa mola um objeto. Tranquilo? E sustenta esse sistema com a mão. Vou colocar aqui como se fosse um apoio, tranquilo? Beleza? Ao soltá-lo, verifica-se que esse objeto desce 50 centímetros em 1 segundo, quando então volta a subir, passando a executar um movimento harmônico simples. Ou seja, ao abandonar esse sistema aqui, ó, ele percebe que o objeto desce 50 centímetros. Tranquilo? Em 1 segundo, então volta a subir. Se ele abandonou o sistema nessa posição e ele desceu 50 centímetros, esse sistema também vai subir 50 centímetros. Tranquilo? Então, seria 50 centímetros para descer e 50 centímetros para subir. Ou seja, esse sistema, fera, ficaria oscilando entre esses dois extremos, ó. Tranquilo? Esse sistema ficaria oscilando entre esses dois extremos. Então, no extremo superior, por exemplo, se eu coloco o nosso referencial para baixo, aqui seria a minha amplitude positiva, aqui seria a minha amplitude negativa e aqui seria a minha posição de equilíbrio. Tranquilo? Então, se ele desce 50 centímetros, ele sobe 50 centímetros. Então, ele fica oscilando entre esses dois extremos. Aí ele pergunta, qual é a amplitude do movimento e qual seria o seu período? Lembra que a amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e os extremos da oscilação. Se entre os extremos da oscilação nós temos 50 centímetros, a nossa amplitude nessa questão seria mais ou menos 25 centímetros. Tranquilo? E se ele leva 1 segundo para sair de menos A para A, ele vai levar 1 segundo para sair de A para menos A, completando uma oscilação. Então, seria 1 segundo para descer e 1 segundo para subir, completando uma oscilação em 2 segundos. Então, o período do nosso movimento seria de 2 segundos. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, de com certeza você vai passar na prova do Enem. Eu aguardo você na próxima aula, onde eu vou trabalhar o movimento harmônico simples com o sistema massa-mola, fazendo uma projeção do MCU. Lá nós vamos discutir as funções horárias para posição, velocidade e aceleração de um sistema massa-mola. Até lá e valeu!